Programa livre para todos os públicos. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 24º programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. E no mês de março, nós temos aqui mulheres inspiradoras que a cada programa vem trazendo superação, desafios e novas formas de se reinventar, de ressignificar suas histórias. Neste programa de hoje, nós teremos a Cris Saraiva, que vai falar sobre a sua história, mãe atípica, e também a Ana Paula, que vai falar sobre a sua superação na sua saúde. Então fiquem aí que nós vamos começar já já o programa. E agora, para darmos início ao nosso primeiro bloco, eu vou chamar a Cris Saraiva, que vai contar para nós a sua história de superação e de desafios, né, Cris? Vem aqui, por favor, seja bem-vinda. Obrigada, Obrigada por aceitar nosso obrigada, eu que convite. agradeço. É muito bom poder conversar com mulheres incríveis, mulheres que constroem a sua história, mulheres que também escrevem, né, histórias e inspiram outras mulheres. Hum. Cris, muito jovem, né, com uma história aí incrível para que possa compartilhar com as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores. Mas para iniciar, conta quem é Cris Saraiva aqui para as câmeras. Meu nome é Crislene Saraiva, mas pode ficar à vontade de chamar de Cris, eu prefiro assim. Eu tenho 37 anos, né, sou profissional, né, atualmente na área de dados, sou mãe do Lucas, o amor da minha vida, Quantos aninhos o Lucas? tem 9 anos o Lucas, né, sou mãe, filha, irmã, Então, há amiga, 9 anos você descobriu o amor. há 9 anos. Então, conta para nós como é essa história com o Lucas, né? Como foi a sua gravidez, né? Foi algo que você decidiu, você teve que interromper sonhos para que você pudesse se dedicar à maternidade, uma maternidade atípica, que muito precoce, você, né, já foi buscar, né, informações para que você pudesse estar reabilitando e fazendo todo um tratamento aí interventivo, né? Isso. Fala para nós um pouquinho. É mãe solteira, sozinha, Há cria 5 sozinho? anos sim, Há né, 5 anos. isso. A minha gravidez, né, foi bem tranquila, né, e foi um sonho ser mãe, né, então quando eu descobri que estava grávida, né, quando eu tive o Lucas nos meus braços foi maravilhoso. E aí como é que foi a questão do diagnóstico, né, nós somos mães, nós conhecemos nosso filho melhor que ninguém, né. E Sim. aí a gente vai criando aquela conexão, então assim, os meses foram passando, eu sempre observei muito o desenvolvimento dele, né, porque a gente Uhum. já, aprende isso nos aplicativos, na TV, enfim. Sim. E aí quando chegou perto de 1 ano, eu comecei a notar algumas faltas, né, de coisas que eu esperava dele, né. Que é esperado, Que né, é nos marcos do esperado, desenvolvimento, né. falar, né, ou um Isso. tchauzinho, uma caretinha, Sim. coisas que eu via nos meus sobrinhos, por exemplo, Aham. mas eu não identificava nele. Compartilhei com a pediatra, né, na Então época. esses sinais aí já foram os sinais de alerta, você já ficou Exatamente. mais atenta e observando para Isso, ver se né. mudava, A né. gente não deve comparar Sim. crianças, cada uma tem seu desenvolvimento, mas alguns sinais é importante as mães terem, né, com os seus filhos, e eu percebi isso, compartilhei com a pediatra, que encaminhou para o neuro, e isso já tinha cerca de 1 ano, entre 1 ano e 1 ano e 3 meses, né, que foi a pediatra até a consulta do neuro, e aí eu fui relatando, né, e o Lucas apresentava vários sinais, né, que são bem típicos do autismo. Sim. Comportamentos repetitivos, né, de abrir e fechar, quando ele Os começou a andar. estereótipos, Isso, né. estereótipos. Estereotipias, né, também de Uhum. fala, então ele não falava nada até então, nenhuma palavra, né, e tinha aqueles comportamentos de abrir e fechar a porta, né, virar o carrinho e rodar as rodinhas, isso foi muito típico no Lucas. Então isso me gerou um alerta imediato, e quando a gente pesquisa, a gente já vai vendo o que é, né, E como é lendo que essa sobre. mãe se comportava, né, porque tem essa história do filho ideal e do filho real, né. Exato. Então muito precocemente com 1 ano,
Você estava solteira, Não, até separada, então não casada? estava casada na Tá. época, né. E tem toda uma negação, né, Cris? Então, assim, Exatamente. não só sua, mas muitas vezes da própria sociedade familiar, do próprio sistema, né? Se o pai dele, né: "Não, ele não tem nada, isso é, né, com o tempo". E tem A aquela prime história: "Eu era assim também", né? Ele, exatamente, né, a minha ex-sogra falou a mesma coisa: "Não, ele era desse jeito", aí isso, mas mesmo assim, tinha aquela coisa que não estava confortável com isso, Sim, né, eu tinha que entender melhor o que era, né, que por mais que não fosse algo sim, mas tinha químico, algo mas tinha diferente que algo, ele te tinha algo lá causava atrás. estranheza. E é isso que eu falo para as mães. Se o teu filho tem algo que causa estranheza, Vai porque atrás. essa diferença muitas vezes pode não ser transtorno, mas tem uma estranheza, né? Vamos identificar o que é essa estranheza para que a gente possa reabilitar, encontrar recursos para que possa mediar esse desenvolvimento de uma forma mais saudável, né? Exatamente. E o principal ponto de a gente buscar, um médico, um especialista, um diagnóstico, é ajudar a criança. Então, Sim, assim, obviamente eu ficava: "Não, mas não deve ser nada, né". É aquela esperança, né, que não sim. tem nada, que é só um E atraso tem em todo um luto desenvolvimento. desse filho Exato, ideal, isso eu li né? muito na época, né, a questão do luto, eu até ficava assim: "Nossa, meu filho tá aqui, tá vivo", mas Sim, assim, realmente a gente sente a é. perca daquela criança que a gente idealizou quando estava Sim, grávida, sim, né, que a gente imaginou um futuro inteiro, a gente faz sim, isso sim. né, O com os nossos autismo filhos. dele é nível 2, é Moderado, moderado? exatamente. Certo. E aí quando levei para o neuro, ele já falou assim: "Olha, provavelmente é autismo, mas eu só posso dar o diagnóstico fechado, né, após as avaliações de uma equipe multidisciplinar, que aí foi Uhum. fono, Isso, fono, TO, né, TO e psicólogos, né. neuropsicóloga. Exatamente. Uhum. E aí aos 2 anos, exatamente, ele teve o laudo fechado como autismo. Até então na época não tinha ainda fechado, né, a questão do grau, isso realmente é ao longo do tempo, mas já há alguns anos É atrás a porque gente tem já algumas fechou. aquisições que com 2 anos ainda não Muito desenvolveu, não atingiu o pequenininho, marco, né, né. e Mas é um diagnóstico o diagnóstico dele foi foi precoce mesmo. precoce, foi. Porque geralmente diagnóstico precoce com 1 ano e pouco, 2 anos, é quando já tem casos na família. Porque Isso. você sabe que hoje já existem testes a partir de zero nasceu, você já pode começar a utilizar os protocolos de avaliação, porque já tem na família, então você vai rastreando, rastreando para fazer as É, e intervenções, não né. tinha. Então, assim, realmente foi, assim, muita gente ficou surpresa, né. Sim. A minha mãe, né, que sempre está comigo, né, sempre. Então, assim, a gente percebia esses sinais, assim, e para mim realmente foi importante, ter saber o que é que realmente ele tinha para buscar todo o apoio que ele precisasse, É. né, para se E desenvolver. o diagnóstico correto salva vidas, salva Exato. histórias, né. Então, assim, com certeza o Lucas vai se desenvolver e vai seguir a vida dele, né, dentro do que é possível, né, e vai ter uma família, vai construir Exato. história, vai ter uma identidade profissional, porque a intervenção foi precocemente. Quando os pais negam a busca, a procura por um diagnóstico, tentar entender o que está acontecendo com aquela criança naquele momento, porque criança, ele acorda de um jeito e dorme de outro. Então, assim, tem uma estereotipia, amanhã não tem mais, mudou para uma outra estereotipia ou uma outra condição. Então, quando os pais estão atentos, alertas, eles conseguem sim fazer muitas intervenções e buscar, né, o acompanhamento necessário para o momento, porque uma hora é fono, outra hora é uma equipe toda junto, né, então, a cada momento e com isso Mas a mãe ela sofre muito também, porque ela precisa abrir mão da sua história. sim, Aconteceu com você? aconteceu. Pois conte aí para nós. Foi bem difícil inicialmente, né, assim, hoje é mais fácil para mim falar, né, mas por um longo tempo, assim, 2, 3 anos, era um pouco difícil, né, de tocar no assunto, eu ficava muito sensível, né, no trabalho, eu ia no banheiro chorar, então, assim, não gostava de compartilhar com algumas pessoas, ficava muito para mim. Quando tinha várias amigas, colegas que tiveram filho na mesma época, que compartilhavam: "Meu filho tá fazendo isso, meu filho tá fazendo aquilo", né, e o Lucas não, né, ele tinha, né, ele é um menino maravilhoso, assim, ele é super carinhoso, mas ele não tinha algumas coisas que as mães compartilham, né. E a questão social também, a dificuldade, né, porque na infância a linguagem, a questão social é muito importante, Isso. né, para que Aí ele às vezes a pudesse gente diz assim: "Ah, ele é tão quietinho, né, ele não é, fala", sabe. Aí aquilo doía, né, mas assim,
ao longo do tempo, eu fui vendo que o importante era eu olhar para ele, né, olhar Sim, para ele, o que é que meu filho precisava ali, para que ele pudesse se desenvolver. Ele é uma criança saudável, né, graças a Deus. Então, assim, a minha negação de início, eu até percebi muito depois, né, que é um ego, né, um ego de mãe, assim, de que: "Ai, meu sim. filho, por que eu, né, por que meu filho?". Porque Tinha essas comigo, perguntas, "Por né? que comigo?", né, eu chorava. Então, Porque assim, essas fases, que você passou, é como a fase de quando você perde realmente alguém, é, né, vem primeiro a fase da negação, da barganha, depois da raiva, até chegar na exatamente. fase, onde você vai conseguir compreender melhor e buscar ajuda, porque uma criança que você idealiza e que vem com um problema, seja qual for, essa criança ela precisa de ajuda. Antes do sofrimento da mãe, precisa pensar Isso. É. nessa condição de tratamento, né. Eu passei por isso, né, assim, não vou pensar no que eu queria, né, como mãe, eu queria para ele, vou buscar o que ele precisa hoje, para que ele se desenvolva, né, e que ele aprenda, ele se desenvolva, ele cresça do jeito que ele é, né. Então, assim, eu parei, tirei aquele olhar de mim, aquele olhar de aquele Sim, vitimismo, né, sim. e assim, meu filho tá aí E você correndo, determinou que ele seria feliz. feliz, que ele iria se Exatamente. E ele desenvolver. é uma criança muito feliz, o Lucas sorri o tempo todo. Pois é, sente amor, A sente gargalhada afeto, dele né, é sabe que é incrível. amado, né. E o desenvolvimento de uma criança, ela precisa passar por 3 aspectos: a segurança, se Isso, sentir seguro, né, se sentir amado, né, e ter um ambiente favorável para que ele possa se desenvolver, né, e com certeza seu filho tem, né, você se dedicou a ele, né, então a hora que você para de olhar para a sua dor, porque não era a dor dele, né, porque ele exato. não tinha essa percepção, para de olhar para a sua dor e vai buscar ajuda, você transforma a realidade do seu filho, que lindo. E aí nesse período você, se dedicou exclusivamente a ele, como foi? Pronto. Quando eu descobri o diagnóstico, não foi fechado, né, até mesmo no período de investigação, né, eu tive todo o apoio da minha família, né, a minha mãe, meus irmãos, né, o pai dele também, né, também teve, obviamente, sua contribuição. Mas, assim, o que é que eu pensei? Vou ter que parar de trabalhar, não vou poder mais fazer isso e aquilo, como vai ser? Meu filho precisa, né, de um acompanhamento mais próximo, né, precisa que eu esteja Uhum. aí. Mas ao mesmo tempo eu não podia, assim, eu não tinha como deixar de trabalhar, né, assim, era o meu Era sustento, o sustento necessário o dele era trabalho. necessário, né, era do meu trabalho, né, Até que era para maior. custear, né, o próprio acompanhamento e o Exatamente. Como tratamento é que ele dele. vai ter? Porque, assim, a gente sabe que o SUS é, assim, é bem complicado, né, assim, a Uhum. gente, assim, obviamente É, sonha que e 1 tenha, mês para uma mas criança é muito esperar, exatamente. imagina 1 ano, 2 anos, 3 anos, né. Todo tempo era precioso para que a gente Sim, iniciasse o quanto antes as exatamente. terapias, né, Isso, com a equipe disciplinar, e aí com escola, né, coloquei ele na escola com 1 ano e 10 meses, olha aí. né, e foi incrível porque ele tem muitas crianças que têm dificuldade, mesmo crianças, sem nenhuma deficiência, né, e ele nem ligou para mim, foi lá super gostou do ambiente escolar até hoje, né, ele está estudando. E aí, mas assim, eu tive todo o apoio da minha família para que eu continuasse a trabalhar, para que eu, né, na época também eu tinha terminado uma pós-graduação, né, ele bebezinho, estava terminando minha primeira Então você teve pós. uma rede de apoio, isso é muito Eu importante, tenho uma né. rede de apoio, eu tenho, Isso é né, importante, eu porque tenho. muitas quantas mães como você que criam os filhos, né, sem a presença do pai, mas que tem uma rede de apoio ali, isso contribui Eu me muito. sinto privilegiada mesmo, assim, porque muitas mães como eu, né, mães atípicas, né, crianças com alguma deficiência, não têm essa rede de apoio, né, e precisam mesmo parar tudo, seus sonhos, né, o seu trabalho, para poder cuidar integralmente daquela criança. É, e o quanto que isso adoece também a mãe, né. Exatamente. Você quando você não tem a rede de apoio, você tem momentos que você tá cansada, a mãe cansa. Mãe típica cansa, mãe atípica também cansa, Sim. né. E aí eu tenho a minha mãe, né, que fala que é mãe do Lucas também, e realmente é, né, ela cuida dele desde que eu voltei de licença maternidade, né, e tá comigo todas as horas para mim poder trabalhar, poder ter ou algum lazer, estudar. Então, assim, ela me ajuda muito. Sem ela eu não conseguiria. Realmente, assim, eu não romantizo, né, isso, Uhum. assim, realmente, isso só foi possível porque eu tenho ela, né, e meus irmãos também, né.
para deixar no colégio, buscar, ir para uma consulta, né, as terapias hoje também ela que vai, eu vou às vezes, mas assim, como o meu trabalho às vezes não permite, né, Sim. essa é a realidade, a gente às vezes não consegue se ausentar do trabalho toda hora, as terapias são semanais, 2 vezes por semana, né, além da escola. Então, assim, realmente, se eu não tivesse essa rede de apoio, isso não seria possível. Eu realmente teria que parar de trabalhar e não sei como seria a questão do cuidado com ele, né, porque hoje a gente tem plano de saúde, né, ele estuda numa escola particular, então, assim, eu consigo, através do meu trabalho, né, dar o apoio que ele Uma precisa para condição, né, desenvolver. melhor, né, mais saudável Exatamente. para ele. Uhum. E como é que você vê o Lucas hoje, né, aquela criança com 1 ano e pouco já apresentando muitas características do TEA, e com 2 anos fecha um diagnóstico, hoje ele está com 9 9 anos. anos, né, já tem 12, entrando na adolescência. Como é que você vê a evolução do Lucas? Pronto, o Lucas só que foi falar mamãe, pra você ter uma ideia, com 4 anos, né, eu lembro demais desse dia, porque ele falava, mas é o que a gente chama de fala funcional, ele não Sim. até hoje ele ainda tem bastante dificuldade com a fala funcional, que é olhar para você e falar para você o que é que eu Uhum, quero, né, uhum. de chamar, dizer o que é que precisa, De se está apresentar sentindo tanto a alguma ou linguagem então verbal como a isso não verbal ao é, mesmo ele é tempo, né. moderado, ele entende, ele não tem atraso cognitivo, mas ele ainda tem muita dificuldade com a fala, né, então Uhum. ele ainda tem essa dificuldade, mas, ele para aquela criança que não falava nada, né, ele foi as pessoas falando: "Quero água", né, ou se quer comer alguma coisa, quando quer que eu ajeite ele gosta muito de edição de vídeo, e eu acho Uhum. isso incrível, porque ele criou sozinho esse talento, né. E eu fui vendo e ao longo dos anos, né, eu fui apoiando ele no que ele Entendendo gostava. quais aptidões, Isso. né, que ele tem, até porque pode ter uma criança atípica, ela pode ter uma superdotação em uma É, determinada área, né, muitos alta em autistas têm, determinada área. outros também não têm, isso não é geral, muita gente às Sim. vezes se confunde, acha que todo Uhum. autista é muito inteligente, Hum. isso pode ocorrer, né, mas assim, no caso do Lucas, ele tem facilidade com idiomas, né, ele fala inglês toda hora, então eu fico às vezes assim: "Ah, mamãe não entendeu", né, gosta de outras línguas também, já Sim, e vi ele aprende muito rápido, aprende muito né, são rápido, né, aptidões, né, e esse a cérebro funciona muito bem, e né. ele me surpreende muitas vezes, assim, porque isso é algo também que eu venho, me policiando em não achar que talvez ele: "Ah, não, acho que ele não consegue fazer isso", né. Hum. Já me vi fazendo isso e eu: "Opa, não posso", né. Por quê? Porque eu tenho que sempre fazer com que ele tente, né, isso é importante para as mães hoje, que a gente quer cuidar demais, É, sabe, e a a gente quer super orientação proteger. parental, né, uma mãe, típica precisa, se a criança apresenta ansiedade, apresenta terror noturno, apresenta qualquer tipo de situação que, né, deixa essa criança de uma forma mais desfavorável ou desorganizada. Uma mãe atípica também precisa de orientação parental, como tratar essa criança para que ela se desenvolva mais dentro de uma regulação emocional, né, porque a frustração para qualquer pessoa é ruim, mas para uma criança, né, neurodivergente, uma criança atípica é muito mais, É. né, estressante para os pais, estressante para a criança, então orientação parental também é muito importante. Você busca essa orientação, por meio de quê? Você estuda, você, frequenta alguma roda de informações, rodas de conversas, onde você bebe ali na fonte para que você possa estar utilizando, porque cada fase é uma fase, né? Sim, sim, eu leio muito, né, sempre li muito, desde quando eu estava suspeitando, né, então assim, estudo sobre, acompanho com as terapeutas, com Sim. a escola, né, importantíssimo isso, E a intervenção precoce muda tudo, né? muda tudo, Muda a porque vida, muda a realmente história. como a gente iniciou muito no comecinho, né, É. isso foi possível para que ele inclusive tivesse mais facilidade de
de estar entre pessoas, ele não tem aquela dificuldade, ele tem aquela dificuldade de interação, mas ele não tem aquela rejeição, entendeu? Sim. Então isso é muito importante, dele conseguir, mesmo que com dificuldade, falar o que ele quer. Hoje ainda é um pouco difícil ele dizer quando está sentindo alguma coisa, então assim, eu tenho que ter muito essa percepção, né, eu e minha família, dele, né, porque, por exemplo, eu percebo que ele está doente só em olhar para ele, porque ele muda o O olhar, o corpinho comportamento. A fala, gente, né? como ele não fala, a gente vai criando, Sim. sabe, essa percepção da criança, né, É, do e a linguagem não comportamento. verbal no autismo é muito comum, né, desse Isso. corpo falar, de apresentar, né, eh sinais onde essa mãe faz a leitura. É interessante porque você aprendeu a cuidar dele, Sim, né. verdade. Inclusive até quando ele entra em crise, né, porque assim, eu tinha lido isso há um tempo atrás e eu vivencio isso cada vez mais, acho que vai como ele vai crescendo, ele vai se percebendo, ele vai tendo as dificuldades de interação, ele vai percebendo que ele tem essa dificuldade. E o que é que acontece? A gente tem que entender como é que funciona a crise com ele, né. Tem dias que o autismo não dá pra perceber, né. Tá ali quietinho, mas tem vezes que ele se mostra e é bem difícil, né. E eu fui ao longo dos anos percebendo como é que eu conseguiria ajudá-lo no momento de crise, né. O que é que eu poderia fazer para ajudá-lo, porque às vezes não tem, Para o assim, seu filho, né, porque cada exatamente, criança é única, não tem exato. uma técnica Não tem algo que eu específica. fosse ler: "Ó, faça isso, aquilo que vai dar É. certo". Então Você vai experimentando, vai isso. dando certo Errei e você várias reforça. vezes de tentar fazer isso, meu filho Uhum. e aquilo, e ele chorava mais, sabe, era muito difícil, Aprender eu a ser a chorava mãe do junto, Lucas não né. deve ter sido fácil, né, foi uma Não, escola. Mas, você compartilha conhecimento com outras mães atípicas? Você conversa com outras mães? converso. Eu tenho algumas amigas, né, que Hum. têm filhos autistas, várias idades, né, Sim. tenho algumas que já são adolescentes, estão enfrentando outras dificuldades e me ajudaram também, né. Uhum. Quando alguma mãe que eu vejo, como já aconteceu, né, de uma mãe que, nitidamente, inclusive foi uma tia que compartilhou comigo, que identificava alguns sinais, que disse que quer conversar com ela, né, e assim, eu liguei na época, mandei áudios para poder dizer: "Olha, o que você precisa hoje é fazer algo pelo seu filho". Então, eh, a gente poder compartilhar em certos momentos, né, ajudar alguém nesse processo, né, de diagnóstico é É. muito importante E ter o esse apoio. o seu testemunho aqui, né, a sua história sendo contada, né, quantas mulheres que estão nos assistindo que também passam pela mesma situação. Uhum. E tem mães que não é só um, né, tem 2, né, tem criança, tem às vezes toda a família, às vezes tem um diagnóstico no pai ou na mãe também. E é muito comum, né, vários diagnósticos, assim, Sim. porque tem aquela questão genética, né, de que não se sabe ao certo qual é o motivo que a pessoa tem autismo, mas assim, a questão genética é bastante forte e normalmente eu já tenho conhecimento, tem 3 filhos É, e autistas. muitas gerações sem diagnóstico, mas que se você começa a buscar, né, essa história, né, de vida dos antepassados, você percebe que tinha pessoas com comportamento muito Isso que as pessoas semelhantes. diziam que era: "Ah, é uma pessoa antissocial", né, É verdade. é muito antipática, ele não É, quer saber de ninguém, muitas vezes é alguma limitação que a sim, pessoa tem que sim. nunca foi tratada, nunca foi observada, É. nunca recebeu ajuda sobre E isso. você, o seu depoimento e a forma como você está trazendo esse conteúdo seu, que é somente seu, né? Você está trazendo de uma forma muito segura. Né, isso mostra que você estuda, que você se prepara, que você conversa com os profissionais, e eu percebo muito isso, quando você quer reabilitar alguém, você precisa entender sobre esse processo que a pessoa vai vivenciar nessa reabilitação, né, para que você possa ver a evolução e acompanhar. Quando você nega, né, "Ah, a escola não é boa, profissional X não é boa, psicóloga não é boa", nada é bom, só o olhar da mãe, você está negando o direito dessa criança de um excelente tratamento. Porque eu sempre digo: "Santo de casa não faz milagre", né, então por mais que você estude, 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 mas se você não está ali acompanhando e vendo essa transformação e se permitindo viver isso também, porque a negação ela não permite você viver, né. Exatamente. A gente tem que ter esse direcionamento, o que é que a gente precisa fazer, qual é o Exato. primeiro passo.
E E aí as vai fases, né, essa criança ela vai passar por fases com a natureza mesmo do desenvolvimento infantil, então ele vai passar por fases que ele vai fazer birra e é birra, né, a gente não é depois de um uma tempo a gente consegue crise. diferenciar o É. que é crise, o que é birra. Exato, exato. E essas fases, é uma criança que vai se desenvolver como outra criança, embora com algumas limitações, principalmente na forma de funcionar. Então, quando você conhece, você acaba, permitindo que essa criança se desenvolva normal. Por que que eu digo isso? Porque a escola vai saber, né, você tem um laudo, você tem um diagnóstico, você conversa com a escola, você leva para tratamento, a família sabe da condição, então todo mundo junto se torna uma rede de apoio, né, em prol do desenvolvimento. É porque quando não se sabe, se rotula, né, rotula a mãe, né, rotula a criança, e a criança vai ficando estigmatizada, né. E um diagnóstico precoce, eu digo assim que é 50% de uma reabilitação, porque são raros os diagnósticos com a idade do Lucas, viu. São raros. E geralmente é por volta de 7, 8 anos, quando já está naquela fase que tem que escrever, que tem que falar frases, que tem que ter uma leitura, uma aquisição ali, né, voltado principalmente para a comunicação, essa comunicação social, essa comunicação, né, onde a criança precisa apresentar um resultado acadêmico ali na escola. Então, o que você proporcionou para o seu filho foi vida, saúde, desenvolvimento, né. O autismo está ali, vai continuar ali, mas essa criança vai se tornar um adolescente, um adulto que vai conseguir se adaptar diante dos ambientes, né, porque a hora que ele começa a reconhecer das limitações, ele vai ficar ou vai se permitir sair. Isso é que é bacana, passar segurança para o seu filho. E pelo que eu estou percebendo aqui da sua fala, você passa muito isso, né, a família passa segurança. Sim, ele tem muito apoio, né, a gente, obviamente busca sempre o bem-estar dele, né, em qualquer lugar que eu vá, onde ele está inserido, né, se ele se sente bem, se eu vejo que ele gera algum desconforto, né, então assim, ele precisa sentir que ele é seguro, né. Sim, Então assim, quando ele está em crise, ele fala: "Mamãe, abraço forte", olha né. aí. Então ele sabe que Já é um ali código ele entre é o código. É, vocês, a gente tem né. esse código, porque eu já sei que ele só quer isso, Que é ele quer a que eu abrace segurança que forte. ele precisa para Isso. passar E aqueles aí ele vai minutos se ali. acalmando, eu noto na respiração dele Isso, que vai isso, ficando mais isso. normal. E ele vai amadurecendo também, ele vai entendendo também que em algum momento a mamãe não vai estar ali, mas ele vai conseguir, né, É, ter esse apoio, seja um objeto que está próximo dele, seja um ambiente mais silencioso, então ele vai encontrar esse né. recurso. Eu digo: "Lucas, respira", porque ele quando tá em crise chega a Uhum, ter dificuldade às vezes uhum, de respirar, eu digo: "Respira, vai". Aí ele vai fazendo exercício de respiração e ele vai se acalmando, vai bacana. se regulando. Hoje ele faz tratamento com quais profissionais? Fono, TO e psicólogo e acompanhado pelo neuro. Certo. Usa medicação? Não mais o médico, até usou uma medicação, Uhum. mas já parou, que ele não viu necessidade, e realmente, assim, vê Sim, que, ele, assim, graças a Lucas não tem agressividade, né, ele tem alterações de humor, mas, isso realmente, né, não é nem tão não é tá. algo incomum. Não é característico dele, né, do Não, temperamento dele, não, é acontece, algo que né? acontece, e aí não, a gente não viu necessidade, né, então, com as terapias, com o ambiente escolar também, que ajuda É, o bastante. sistema todo organizado, né, a criança Isso, consegue se organizar, né. E é isso, ter consciência, né, a criança não tem, mas o adulto precisa ter. Eu digo sempre que as escolas, quando elas acolhem as nossas crianças, elas precisam também ter profissionais ali que compreendam essa dinâmica, né, porque nem tudo é birra, mas nem tudo é TEA também, né, exatamente. nem tudo é TDAH. Você falou algo aí que eu achei interessante nós pontuarmos, a questão sensorial, né, você falou assim que quando ele não está bem, ele pede para abraçar, né, tem muito a ver com a questão sensorial, né, e sabia que essa criança, em algum momento, o cheiro, a luz forte, o barulho, às vezes o toque, pessoas encostando, suor, tudo isso pode ser uma ameaça e a criança se desorganizar rapidamente, né, e Sim, para ela voltar, depois de uma crise leva uns 20 minutos, né, e aí precisa de intervenções, porque a criança ela não tem controle e regulação ainda sozinha, ela é precisa de um difícil adulto para que ele. consiga exatamente, o adulto que consiga ajudar nessa regulação emocional.
né? Exatamente. Que coisa boa. Que bom saber que você está aí com o Lucas fazendo, né, com que ele se sinta cada dia melhor, para que ele consiga se desenvolver e ter a história dele, porque ele vai escrever a história dele, Sim. né. A história do Lucas é a sua história hoje, mas daqui É. a pouco ele está escrevendo a história E a dele. intenção é essa, que ele consiga se desenvolver, ter autonomia, né, conseguir fazer as coisas que ele gosta, né, ser aquela criança que É. ele é. E você vir aqui participar de um programa, mês de março, mês internacional da mulher, falar dessa dor, falar dessa mãe atípica tão jovem, né, e que tá aí, a vida continua, né, você não parou a sua história, você foi escrevendo conforme você pôde, Exatamente. né, e dar esse depoimento também é lindo, né, não negar, né, você negar, você está tirando o direito do seu filho de se tratar, né, de se desenvolver e de conseguir aí seguir a história dele, né. Muito lindo, parabéns, tá. Obrigada. Agora diz aí para as nossas telespectadoras, mães atípicas, o que que você, passaria como mensagem para que possa estar amenizando a dor, o sofrimento, o estresse dessas mães? Tá. A primeira coisa que eu queria ter ouvido, né, era que eu falo pra mim hoje, para o meu eu do passado, né, e que eu aconselho as mães que estão passando por esse diagnóstico, é que, não é que não vai doer, vai doer, a gente passa por isso, mas olhe para o seu filho, né, veja a criança que ele é, porque a dor principalmente porque ela não é a criança que a gente esperava, e a gente nesse momento a gente pode estar negando o que o nosso filho é, né. Sim, Então é importante que tenha esse olhar para ele, né, ver que é aquela criança que tá lá para que você ame, então assim, a gente aprende isso, o amor incondicional é esse, né. É que não tem uma condição para que você ame o seu filho, para que você faça algo por ele. Então, assim, busque ajuda, busque profissionais, vá atrás de desenvolver essa criança, né, que ele vai sim, eh, conforme o tempo dele, né, observe o tempo do seu filho, eh, comemore cada conquista que a gente tem isso, esses momentos, cada conquista, cada fala, cada coisa que a gente vê que aprende, assim, isso é muito gratificante. Então, olhe para o seu filho e vá à luta que, as recompensas vão surgindo e é incrível. aí o seu olhinho brilha falando do Lucas, Sim. o seu grande amor, É o né, grande amor da do minha jeitinho vida. que ele é, Do né. jeitinho que Do ele é, eu jeitinho não que ele é, você queria não ele de queria outro outro jeito. Lucas, é Não, esse do jeito que Lucas, ele é ele é perfeito. perfeito. É. E é isso, né, essa condição dessa positividade, dessa maternidade incondicional, né, dessa abertura para você falar para se expor aqui na televisão, falar para outras mães, né, que o diagnóstico não é o fim, o diagnóstico é o Exatamente. começo de uma nova história. É, o E diagnóstico e a não define importância do ele. diagnóstico, a importância do diagnóstico para que você possa ir por um caminho mais seguro, um caminho mais assertivo, um caminho onde você tem uma direção de onde você quer estar e onde você quer chegar. Sem diagnóstico fica muito no achismo, aí dopa a criança de medicação, rotula a criança, né, a criança não é tratada com dignidade, né, porque ela acaba sendo estigmatizada. Parabéns, Cris, Obrigada. linda a sua história. Em outro momento quero te chamar aqui, quem sabe ele com 12 anos, hein, você me contando as aventuras do Venha Lucas que com pode 12 deixar. anos, que coisa linda. Vai ser Pois ótimo. fiquem aí que nós vamos voltar já já com as perguntas das nossas e dos nossos telespectadores. E agora, retornando ao nosso segundo bloco, nós vamos para as perguntas dos nossos telespectadores. Eu tenho aqui a pergunta da Sofia, 37 anos. Você convive com mães que dedicam sua vida 24 horas ao desenvolvimento de um filho atípico? Conheço mãe sim, né, convivo com questão de amizade, de Uhum. compartilhamento, seja pessoalmente ou até mesmo em redes sociais, que a gente vê Sim, muito, né, mães que, têm mães solo, muitas mães solo, muitas, muitas. que não têm rede de apoio e tem que estar lá, com aquela criança, vivendo de auxílio, né. Dependendo do SUS, não conseguindo terapias, não conseguindo medicação.
Então, essa realidade, assim, é muito mais difícil. Se a minha é dessa mãe aqui, É. então, assim, é uma mãe que precisa de um apoio a gente, né, se compartilha, troca as experiências, Experiências que mas cada ajuda, uma né? tem a sua, né, porque cada criança tem suas particularidades, né, suas dificuldades, mas sim, eu convivo e cada uma tem uma história E essas mães de também superação precisam de enorme. rede de apoio, Precisa. né? Mulheres guerreiras, né? Mulheres que sofrem, né? Que todo Sim. dia é um dia diferente, né? Então vamos lá para a segunda pergunta. Marta, 44 anos. O que ainda precisa melhorar na sociedade para garantir mais inclusão para crianças com autismo? Hoje se fala muito em inclusão, mas a gente ainda está longe de conseguir a verdadeira inclusão, porque, a inclusão ela está no de integrar aquela criança à sociedade, ao ambiente, né, de forma em que ela é respeitada, né, que existe aquela empatia do entender como ela é e respeitá-la e compreendê-la, É. né, e realmente fazer com que ela participe daquele ambiente. Então, assim, em muitos locais, assim, eu ainda vejo o olhar, né, das pessoas, né, assim, é importantíssimo que os pais, eh, que não as crianças típicas, né, as Uhum. crianças sem nenhuma deficiência, também, tenham essa orientação, sabe, tanto na escola como dos pais. É, porque não é a criança que vai, se adaptar ao ambiente, é o ambiente que se diz inclusivo que tem que se adaptar para receber Isso, essas crianças, né. é. Essas crianças, elas estão sendo aceitas nas escolas, nas instituições, mas o ambiente não está preparado para elas, Hã. de forma A gente alguma. ainda tem muito essa dificuldade, já fui em colégios, né, verificar se tinha vaga, e falar: "Olha, a gente já tem um aluno autista na sala", Uhum. então, assim, a gente percebe aquela rejeição Sim, sim. disfarçada, sabe, É. assim, para que não receber. Então, assim, a inclusão ainda está longe de se conseguir, como ela deveria ser, mas a luta de todas as mães, né, a gente busca tem leis hoje em dia para isso, para proteger essa criança, Sim. né, e a informação E não principalmente, compartilhar a desistir, né, informação e não não desistir desistir. nunca, nunca. Então vamos lá, terceira pergunta, Ramona, 52 anos. Que mensagem você deixaria para uma mãe que acabou de receber um diagnóstico de autismo no seu filho? É aquilo que eu falei antes, né, que é do olhar e perceber e amar seu filho como ele é, né, não querer, assim, que ele seja diferente, porque a gente passa por isso, sabe. Teve momentos que eu queria que ele vamos brincar de bola, e ele não se interessa por bola, né. Então, assim, que ele gostava? De letras, então vamos lá, vou buscar Vamos com que para as ele como letras. é que eu posso interagir com meu filho? É. Como é que eu posso fazer com que ele sinta que ele é aceito e, assim, aceitar seu filho como ele é, amá-lo do jeito que ele é, e você vai ver que isso vai impulsionar ele de uma forma que você só vai vendo como ele vai se sentindo seguro em ser ele mesmo, né, do jeito que ele é, e ele vai conseguir desenvolver e sempre alcançar as coisas que ele gosta. Então, assim, a intenção da gente ter um filho é que essa criança seja feliz, Sim, e né, respeitar essa respeitar. criança Então a gente tem com que as começar de nós preferências. mesmos, né, Isso. nós mesmos, assim, ver aquela criança, respeitá-la como ela é e dar Independente de todo o ser uma apoio criança atípica, nós precisamos respeitar as crianças, porque exatamente. muitas vezes os pais querem escolher a Isso é profissão, independente. escolher a cor que a criança tem que É. gostar, o time de futebol, o brinquedo que tem que brincar. A criança precisa ser respeitada, né, para que ela possa ter um desenvolvimento A saudável. compreensão tem que partir de De casa. nós adultos, exatamente. Eu digo sempre que é um adulto da relação, né? É a criança ou os Isso. pais, são os pais, né? Então, sempre trazer essa informação. Muito obrigada, Cris, foi Eu que incrível. A sua agradeço. história realmente, com certeza, é a história de milhares de mães que criam seus filhos sozinhas, né? Com rede de apoio, mas sem a presença ali do pai, e que transformam vidas, né? Porque um diagnóstico, quando você recebe ele, você recebe para transformar vidas. Você transforma o entorno, que é a sua família, e transforma a vida dessa criança, né, possibilitando, o infinito, não tem limites. Enquanto ele puder se desenvolver, ele vai se desenvolver, porque você vai proporcionar. Parabéns, viu? Obrigada, E obrigada. fiquem aí que nós voltamos já já.
E agora, retornando ao nosso terceiro bloco, eu vou chamar a Paula, aquela mulher que superou um câncer, superou a solidão, superou a vida sozinha nessa carreira de mãe, né? Com 2 filhos. Vem aqui, Paula, por favor. Olha aqui Uhum. que bacana Obrigada pelo convite. sentar. Nossa, é uma honra te receber e com Eu que certeza você agradeço. tem muita história para contar, para compartilhar, né, com outras mulheres que passam ou já passaram por situações como a sua, né, e que Deus de alguma forma abençoa, né, para que você possa construir uma história linda e ser palavra de Deus para o mundo, né? Amém. E aí, Paula, por favor, conte um pouquinho a sua história, né, eu sei que você tem 2 filhos, né, sei que hoje você tem uma carreira Isso, profissional, você tem isso. uma vida de sucesso, mas me fala como tudo aconteceu na sua vida, conta um pouquinho dessa trajetória. Pronto. A minha trajetória, eu digo que a minha vida começou a partir do divórcio, porque eu fui me reencontrar nesse momento. Eu sou mãe, né, eu tenho 47 anos. Na época eu era bem mais nova, eu tinha 36 anos, eu tive a Ingrid, eu sou a mãe da Ingrid e do Lucas. Na época a Ingrid tinha 14 anos e o Lucas tinha 7 anos, uma criança e um adolescente. 2 estruturas de vida, 2 tipos de educação. Eu tinha que ser mãe para brincar e mãe também para educar de uma forma mais correta. E eu fiquei só, né, eu me divorciei. Na época eu morava em uma casa própria, mas eu tive que sair da minha casa e fui morar de aluguel. E na época eu ainda não tinha formação, eu ainda tinha só apenas o ensino médio, mas eu me resolvi criar meus filhos, né, foi o meu foco foi a educação deles, fazer os deles cidadãos e cidadãs. E com isso eu fui me dedicar ao trabalho, me dediquei ao meu trabalho, fui estudar, fui terminar a minha primeira faculdade. É isso que eu digo, é determinação, né, quando É, você determina e você acredita que é possível, né, Deus vai porque lá e transforma. exata, porque eu coloquei no coração que só com a minha educação, com o meu crescimento profissional, poderia dar até um melhor estudo para ele, me dar uma melhor alimentação, poderia cuidar melhor dos meus filhos, já que agora ele só tinha eu, na época, né. Sim, Então eu fui terminar a minha graduação, me formei em RH, fiz minha pós-graduação, atualmente eu já estou na minha segunda formação, muito bom, estou me formando em parabéns. pedagogia também, aí fui me dedicar esse tempo para eles. Fui procurar escola, fui só, tudo foi depois de Deus, foi através da minha vida que eles hoje em dia eles já estão caminhando com as pernas deles. Então, mas é um modelo, inspirador o seu modelo, né. Até para os seus filhos mesmo, que É, conviveram, que sentiram na pele junto com você as faltas, né, e o quanto que você teve que ser forte, né, e talvez ser forte te custou a sua sim, saúde, costuma né, e na isso, psicologia nós falamos muito sobre isso, quando você reprime demais, uma hora vai transbordar, né. É igual um rio, se você coloca uma barragem, essa água vai passar por algum lugar, vai transbordar. Então, o corpo da gente fala, né, esse adoecimento que vem no nosso físico, são dores reprimidas, né. isso. Na época que aconteceu, né, a separação, eu me foquei na criação dos meus filhos, então não deu tempo de estar chorando, de estar remoendo, foi: "Como é que eu ia começar a minha vida agora?". Eu tinha na época eu tinha passado 15 anos casada, e agora eu estava só. E eu sabia que eles dependiam de mim, dependiam do meu trabalho, dependiam da minha força, dependiam da minha fé. E aí eu fui buscando em Deus, né, através da parte religiosa também, a estrutura para me manter em pé, me manter saudável mentalmente, fisicamente, para poder dar a eles todas as condições que eles precisavam. Você foi buscar, né, ao invés de ficar se lamentando e culpando o outro, Hum, você foi atrás, né, de não dava tempo, oportunidades. não É, dava não tempo dava para tempo. fazer isso, porque eu tinha 2 pessoas ali que estavam olhando para mim dizendo assim: "Mãe, e agora? E O que é só que nós tinha vamos você fazer?". É, só também, tem né. você. Eu disse: "Não, agora pode deixar". E aí foi quando eu comecei a estudar, continuei na época que eu me separei, eu estava no meio de uma faculdade. Tive a oportunidade de desistir.
a vontade de desistir, eu cheguei a pensar em desistir. Mas foi uma pessoa que chegou para mim e disse assim: "Você não vai desistir". Eu me lembro que essa pessoa foi tão importante para mim, que eu tinha que entregar um trabalho, e tinha um certo período para fazer esse trabalho, e eu cheguei para ela e disse: "Olha, eu não vou conseguir entregar". Ela assim: "Você vai. Você tem 7 dias para fazer e você vai entregar esse trabalho". Eu entreguei o trabalho no período, era o nosso TCC, a finalização do curso, e eu entreguei, finalizei, e depois logo entrei logo para começar a minha pós, e foi porque eu sabia que para mim conseguir manter os meus filhos de educação, de saúde, de alimentação, de uma forma mais digna, eu precisava estudar. É. Eu precisava me qualificar, me capacitar para poder dar isso aí para eles. E até mesmo na parte da minha fé, para trazer estrutura emocional para eles Sim, também, sim. porque agora eles não tinham pai mais presente, É. né, o pai E a eles sua vinham. vulnerabilidade ia interferir na condição dessas crianças, né, porque na época eram crianças e adolescente, né? Uma Isso. criança e um adolescente. Na época que eu me separei, foi assim 2 momentos bem difíceis. Um estava terminando o ensino fundamental e o outro estava terminando a educação infantil. Eram 2 festas que tinham que acontecer e nenhuma aconteceu. Mas eu coloquei no coração: "Olha, eu cheguei para minha filha: "Quando você fizer 18 anos, eu vou fazer seu aniversário", e eu fiz. E o meu filho agora, eu disse: "Olha, eu não fiz nenhuma festa para você, não tive condições, mas quando você terminar o seu ensino médio, eu vou fazer sua festa", e eu consegui fazer também, para a glória de Oh, Deus. que lindo! Porque na Parabéns. época eu não tinha condições, né, ou alimentava, pagava escola, É. ou então. E assim, a sua determinação e a sua coragem, né. A coragem até de dizer não para o filho e para a filha, né, porque tem pais que não têm coragem, né, ficam endividados, vendem o que têm, né, fica com o nome sujo para poder fazer e agradar. Você disse com toda clareza: "Hoje eu não posso, mas aqui nessa data eu farei", e você fez. Porque eu sempre mantive com meus filhos um relacionamento claro, e sempre falei para eles o que estava acontecendo. Sim. Na época, a minha filha queria fazer faculdade, estava 14, 15 anos. Aí eu falei: "Ingrid, eu não tenho condições de pagar a faculdade para você, você vai ter que trabalhar". E ela com 15, 16 anos, ela começou a trabalhar também para poder pagar a faculdade dela. Graças a Deus ela terminou, já ela é design gráfico. Olha aí, E tudo profissão assim, mostrando linda. a realidade para eles, eu nunca escondi nada deles, nada deles. A gente sempre teve isso, hoje continua sendo nós 3, continua tendo esse mesmo relacionamento de E clareza. pessoas fortes, corajosos, determinados, né, que não se intimidam com a falta, né, Não. e com o não, né, pessoas que vão à luta. E a questão da sua saúde, você se percebia sempre muito saudável? Sim, Hum, com o decorrer a vida é muito corrida, certo. estudo, trabalho, e a gente acaba se doando muito para os outros, para as pessoas, né, até mesmo eu tenho uma rede também de família, tem algumas pessoas da minha família que também dependem um pouco de mim, então a gente acaba cuidando demais dos outros e acaba esquecendo um pouco da gente, né. Sim. E quando a gente se pega num momento assim, a gente vai fazer um exame e descobre uma doença que você não imaginava que você poderia estar levando naquele momento. E como foi para você o diagnóstico? Eu anualmente eu fazia meu check-up, eu faço anualmente check-up de sangue, imagens, e eu fui fazer, né, mamografia, ultrassonografia, e nesse um desses exames apareceu o câncer, né, o câncer de mama, e foi algo muito difícil na época, porque Foi 2023. É recente ainda, é, né? isso. Porque eu não esperava, né. Você não está sentindo nada, você faz os seus exames e está sempre ok. A gente sempre espera assim: "Ai, ter pressão alta, ter problemas de glicose, alguma coisa desse tipo", e você está sempre com seus exames perfeitos, de repente você descobre um câncer, logo um câncer, é muito bem Um difícil. exame de rotina, né, porque a Exame de mulher uma rotina, vez foi por ano algo. precisa do exame de rotina, né, que É, você vai ali e detecta algo tão grave, né. isso. E o que que você fez com esse diagnóstico? Pronto. Quando eu recebi o diagnóstico, você fica muito impactada, e como só sou eu e meus filhos, eu pensei logo neles, né. Como é que eu vou chegar para eles e contar? E aí eu fui buscar em Deus, né, a minha força, que sempre Deus foi sempre a minha força, foi sempre nele que eu estruturei a minha vida.
e o Senhor me fortaleceu, disse: "Olha, você não vai morrer". E eu cheguei para o meu filho e disse: "Olha, aconteceu, mamãe", contei para eles 2, já foi agora 2 anos atrás, ele já estava o quê? Com 16 anos, ela com 23 mais ou menos, 22, 23. Eu disse: "Olha, não, eu estou doente, tá, eu estou com câncer, mas eu não vou morrer, eu não vou morrer". Aí meu filho: "Mãe, eu queria chorar", eu disse: "Olha, não chore não, que eu não estou chorando. Eu vou me focar na minha cura, eu vou me focar no meu tratamento". E então eu procurei logo o meu médico, na semana seguinte, quando eu descobri, e eu disse: "Doutor, me diga aí o que é que tem que ser feito. O que é que nós vamos fazer para E mim ficar você tinha boa?", decidido que não ia morrer, né. O que é né? que Você eu me decidiu: "Eu foquei não na vou cura, não morrer". vou morrer. Eu quero saber o que é que eu vou fazer para mim ficar boa. Aham, E lindo. ele disse: "Não, vamos fazer uns exames". Aí fiz mais milhares de exames, né, que a gente faz quando tem um diagnóstico de câncer. Eu até brinco que a única coisa que a gente não olha é o cabelo, mas o restante são vários raios-x, vários exames. Aí quando eu trouxe para ele, ele disse: "Olha, Paula, é assim, o seu câncer é local, é só numa mama, graças a Deus não é metástase, né, tá bem Uhum. inicial, então você vai ter que fazer a mastectomia". Aí ele: "Mas eu tenho uma opção para você, ou você faz numa mama, mas correndo o risco daqui a 5 anos voltar para outra, ou você tira logo tudo e reconstrui". Aí eu disse: "Doutor, se é para mim passar por uma dor, eu passo logo por uma dor definitiva, pode tirar". E assim eu fiz, eu retirei as mamas no início de 2024. Aí ele me encaminhou a um oncologista para ver se precisava de fazer químio, radioterapia, tomar alguma medicação, e para glória de Deus eu não precisei tomar. O oncologista disse que, como era muito recente, como era um diagnóstico muito precoce, e estava muito pequeno, não precisava tomar nem medicação. Só que semestralmente eu sou acompanhada por todos os 2, né, são Hum. durante 5 anos eu tenho que estar regularmente no Mas o seu médico. autocuidado, apesar de você, ser uma mulher separada, filhos pequeno e filho adolescente, trabalhando, estudando, você nunca deixou de fazer seus check-ups, Não, né. nunca Isso é deixei. importante falar também, porque muitas vezes as mulheres elas se anulam, né, elas esquecem delas para cuidar do outro, né, ou dos outros, né. É, não tem como a gente cuidar de alguém se a gente não se cuidar É, primeiro, e o teu né. diagnóstico precoce foi o que salvou a sua vida. Com E certeza. você, pelo que eu estou observando, provavelmente você é aquela que está vigilante, estava atenta, então você Sim, falou: "Não vou morrer". Com certeza se tem o ano passado eu fiz, estava tudo bem, então é algo, né, é e os algo médicos foram te recente. dando essa certeza de que era algo que poderia sim ter um tratamento e ter realmente uma cura e um sucesso. Exato, foi isso. Porque eu faço meus exames regularmente, eu desde moça eu sempre fiz meus exames regularmente. Por quê? Porque a gente tem que se vigiar, né, Sim. tem que se policiar, a gente tem que se cuidar, apesar de eu não ser ainda um exemplo de cuidado Não, e você pessoal, sendo mãe e mas pai ao é, mesmo tempo, só mas seus filhos só tinha você, né. mas eu comecei a me cuidar, né, fazendo meus exames, aí foi quando eu descobri esse câncer, né, e foi algo, assim, muito que mudou muito a minha vida, mudou muito a minha mente, sabe, assim, Psicologicamente o que é que mudou na Paula? mudou em mim, porque eu era uma pessoa que eu gosto eu penso mais na vida hoje em dia, sabe. Sim. Eu não deixo de aproveitar as oportunidades. Antes eu perdia muita oportunidade, porque eu sempre colocava as dificuldades na A vida frente. passou a ter um valor Isso, diferente, né. isso. Eu sempre colocava a dificuldade na frente: "Ah, porque tá faltando isso, porque tá faltando aquilo". Não, eu sempre colocava um empecilho até mesmo de algo para mim mesmo. Hoje em dia não. Se surgir uma oportunidade, eu vou, eu estou lá, eu faço. Hoje em dia eu continuo estudando, eu já fiz 2 cursos de formação, continuo fazendo minha fiz outra comecei outra faculdade bem na época do câncer. E sou professora de escola bíblica, cuido de jovens, cuido de criança e vivo. Você Antigamente não tem tinha esse é, esse esse ânimo todo para viver. pois é, e você acabou tendo uma missão aí, né, porque a tua história ela representa muitas mulheres fortes, vitoriosas, né, que buscam outras histórias para se inspirar também, para contar, né, essa tua história sendo contada aqui ao vivo, quantas mulheres estão assistindo que vão perceber que: "Opa, preciso fazer meus exames, preciso cuidar", porque a prevenção é Para mim isso é importante, importante, né. sim. Você teve, não foi sorte, mas a sua prevenção teve um cuidado aí para que você detectasse precocemente um câncer, que é uma doença terrível, né.
E assim, o câncer, ele foi assintomático, né, eu não sentia nada, eu não tinha nada que pudesse dizer aparentemente, porque as pessoas falam: "Ah, o câncer só aparece no autoexame", não dava para tocar, não tinha como tocar, não tinha para fazer autoexame e perceber, não tinha, porque ele era muito pequeno. Não, a mama tá ficando escura, tá ficando diferente, a minha estava normal, normal. É tanto que esse nódulo apareceu, eu fiz uma retirada, porque assim, quando eu fiz quando ele apareceu o nódulo, o médico pediu a biópsia no local. E eu fiz a biópsia local e ele não deu que era um câncer logo de primeira. De imediato. Só que o médico, graças a Deus, era um médico experiente, ele disse até assim, até ainda nunca esqueço as palavras dele: "Paula, eu não sou médico que está vigiando tumor". Ele mandou tirar. Quando eu tirei a mama, quando eu tirei o nódulo, e eu estava tão tranquila que todo mundo falava assim, eu até tinha viajado, eu tinha feito a cirurgia, essa pequena cirurgia para tirar o nódulo, e viajei com o pessoal, e o pessoal: "Paula, e aí, como é que é?" Eu disse: "Não, isso é só um nódulo de gordura. Não, isso aí não é nada não". Uhum. E quando foi com menos de 10 dias da biópsia dele já fora da mama, o médico me liga: "Paula, eu preciso lhe ver, você já viu o seu resultado?" Eu disse: "Não, doutor, não vi não, já saiu, tá lá no laboratório". Quando eu entro no site do laboratório, tá lá bem grandão: "Carcinoma tubular da mama". Então assim, quando eu vi aquele nome ali, eu fiquei: "Poxa vida, e agora?" Mas eu me foquei na minha cura, me foquei, não fiquei assim, a gente fica abalada, não vou dizer que a gente não Sim, não tem fica, como não não tem, ficar. não vou dizer para você que a gente fica tranquila, porque é algo que você é um diagnóstico praticamente assim, né, de É, morte, mas na né, sua assim. cabeça você teve a opção de viver, entendeu? Então, assim, o que que acontece? O tratamento, ele precisa muito da pessoa aceitar o tratamento também, né? Então, É. assim, os médicos foram direcionando e você foi aceitando, né? Não, Porque você queria viver. Então, eles estavam exa falando, tem essa perspectiva de vida, né? Tem essa probabilidade, né, de isso. cura, e você foi aceitando. Isso é lindo, Foi né? Se porque inspira. eu disse para ele: "Doutor, o que que a gente tem que fazer? O que que eu tenho que fazer?" "Você vai fazer assim". Ele achava tão interessante, assim, a minha maneira quando eu ia para minhas consultas, que ele pedia assim, porque ficava tranquila, não passava nervosismo, não ficava aquela ansiedade, porque ficam Uhum. perguntando, ansiosa. E ele dizia assim: "Paulo, eu queria que você conversasse com a paciente X, porque você é muito tranquila". Eu disse: "Doutor, eu quero ficar boa. Se eu deixar isso levar para minha mente, eu não vou ficar boa". É, Se eu deixar a preocupação do pós, o que que vai é, acontecer, eu não vou ter estrutura é. emocional para ficar boa, eu É, quero você ficar focou boa. na sua cura, você foi resiliente, né, você não focou na doença, você focou na sua libertação da Isso, doença, né, isso, você focou que seus filhos precisavam de mãe, que você tinha que estar curada rapidamente, né, e você se permitiu, né, exato. passar pela dor e superar, né. Poucas mulheres conseguem superar, nós sabemos que o câncer de mama é um dos cânceres que mais É. mata, né, as mulheres no mundo, mas você venceu. Qual a mensagem que você passaria aqui para os nossos telespectadores, para que as mulheres possam se inspirar em você e saber que essa força também é de dentro para fora, né? Não é É, ninguém falando, é você se inspirando mesmo e decidindo, né? E você decidiu viver. o que eu deixo de mensagem é o que eu falei para mim mesmo, eu tenho um filho, sou líder da minha casa, eles precisam de mim, e eu preciso de mim também. Eu Sim, preciso estar vivo, eu queria viver, né, eu quero viver. Então eu vou me focar na minha cura, não vou deixar, eu evitava ficar escutando muita coisa, assim, de comentários, para não ficar atingindo a minha mente, o meu coração, para o medo não bater, porque o medo bate na gente, né. sim. Então, assim, eu me focava na cura, me focava no que eu devia fazer, como seria o pós-operatório, como seria, eu procurei estudar, procurei saber como é que seria a cirurgia, mas tudo no foco, não de ficar me lamentando ou ficar, me martirizando. Era uma coisa que eu dizia para Deus: "Deus, eu não sou coitadinha. É, e você não ficou no Não, lugar de vítima, você foi não, atrás, né, eu de vou saber mais, né? vou estudar, vou conversar com o meu médico e eu vou ficar boa, eu quero ser curada, eu vou fazer o que tiver de ser feito para ficar curada". E eu me foquei pensando o quê?
sempre nos meus filhos. É. Você sabe que as nossas emoções, eles nos adoecem. As nossas emoções, né, esses sentimentos, pensamentos, emoções negativas, né, são esses sentimentos e essas falas que muitas vezes não são ditas pela linguagem, mas pelo corpo, é o que mais nos adoece. É, Né, e o corpo, quando ele fica adoecido, ele entra em falecimento mesmo, né, então, assim, é um órgão que começa a desenvolver uma doença crônica, que não tem cura, né, é muitas vezes a pessoa que não está com a doença crônica, que não tem cura, mas que não quer mais viver. Então a positividade, o teu desejo de viver para os seus filhos e por você também, porque você trouxe há pouco, isso fez toda a diferença na sua história. sim, sim. Né, você ainda tem muita história para escrever, né. "Não, Deus, agora não, né, eu Agora preciso não. escrever mais histórias", né. Agora não, não quero ser a senha essa senha eu não quero receber agora não, quero pegar Muito essa senha agora não. bem, muito Porque bem. eu ainda tenho muitas coisas para fazer, muitos sonhos a realizar, muitos desejos de coisas que eu sonhava quando era mais jovem, e eu quero fazer ainda. E eu sei que a cada dia eu estou construindo um degrauzinho, devagarzinho eu chego lá. É, mas você tem feito muito. Só o que você contou da sua história, a forma como você cria seus filhos, sempre preocupado com a educação, com a formação deles, né. Então É, isso já é uma história maravilhosa que vai atravessar gerações, pode é. ter certeza. E só vê-los eles hoje em dia já conquistando um espaço, minha filha conquistando o espaço dela no mercado de trabalho, meu filho terminando o ensino médio, já entrando na faculdade, para mim já é uma forma já é muito orgulho, já me sinto muito orgulhosa, já me sinto muito feliz. E saber que aqui cada pedacinho deles ali foi um esforço meu, foi primeiramente Deus na frente e as minhas lutas que eu lutei, lutas que eu batalhei muitas vezes sozinha, muitas vezes chorei sozinha também. Sim. Mas eu vejo agora os frutos que eu plantei no momento nos momentos mais difíceis da minha vida. Parabéns, viu, Paula? Parabéns. E vocês fiquem aí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, retornando ao nosso quarto bloco, estou aqui com as perguntas dos telespectadores. Maria, 37 anos, de Fortaleza, pergunta: como manter a esperança quando recebemos um diagnóstico tão difícil? A fé, a esperança da gente é na fé, a gente sempre tem que acreditar. Por mais que o diagnóstico, a notícia, que o que esteja na nossa frente seja difícil, a gente tem que acreditar que a gente pode vencer, que a gente pode conquistar e que nada acabou. Por mais que muitas vezes você recebe uma mensagem, um diagnóstico difícil, mas você deve sempre procurar, sempre ter uma saída. Se você não encontrou uma saída, é porque você não chegou no final. Muito bem. Agora, Juliana, 45 anos. Como proteger emocionalmente os filhos quando a mãe está passando por uma doença? Primeiramente, como eu lidei com meus filhos quando eu descobri, né, a doença, eu fui sincera com eles, fui aberta, falei para eles o diagnóstico, mas eu não deixei e falei que eles ficassem abatidos, porque eu demonstrei para ele uma fé e uma segurança naquilo que eu tinha certeza que ia acontecer, que eu ia ficar boa. E eu passei para eles isso: "Olha, não se preocupe, eu vou ficar curada. Nós vamos passar por essa e vocês vão ver que vai dar tudo certo". Eu passei uma segurança que talvez na hora eu nem tivesse, mas eu tentei mostrar para eles de que não era o fim. Muitas vezes a gente fica abatido, fica triste e faz com que os filhos da gente se entristeçam. E se a gente demonstrar segurança, a gente vai eles vão acreditar e eles vão ficar se sentir mais protegidos. E você também, né? Saber que eles estão seguros de que você vai ficar bem é mais motivação ainda para que você busque esse tratamento e siga corretamente, É. né? Então, Carla, 25 anos. O que você diria para mulheres que acham que não são fortes o suficiente para enfrentar a doença? Mas ninguém é forte o suficiente. Ninguém é forte. A gente tem que sempre se focar em algo. Se você é uma pessoa que tem uma religião, você crê em Deus, se foca em Deus. Porque não existe essa força, ela não vem da gente. Ela não é de nós mesmo. Mas se a gente se focar em algo, como eu me foquei em Deus, me foquei no bem-estar dos meus filhos, no crescimento dos meus filhos, você consegue.
Muito bacana. A fé A fé, A fé move montanhas, é, né, então, assim, a fé ajuda muito você a ter esperança. Esperança de que hoje é mais um dia, amanhã é outro dia, né. E muitas pessoas que não trazem essa crença em Deus, mas eles acabam encontrando fé, né, em outras situações que também ajudam. Então, o importante é quando você está vivenciando uma situação difícil, né, procure se autoanalisar, entender o que é que você precisa no momento, né, nem tudo vem no teu tempo, no é, teu momento, né, mas busque ajuda. A ela traz aqui para nós, a Paula, um modelo de uma mulher muito forte, que ela não ficou resignada a um diagnóstico, né, a uma cirurgia. Então você foi lá e construiu uma nova história, né, e passou fortaleza para os seus filhos, né, essa possibilidade de vencer, né, de lutar mesmo, porque foi uma luta diária contra, a sua própria dor, isso, né, invisível, né, mas outras dores visíveis, né, essa própria mutilação do corpo feminino, que isso também envolve é, tantas dores emocionais, né, então você foi muito forte e continua sendo muito forte, parabéns, né, que a sua obrigada. história inspire outras mulheres. É, Muito assim, obrigada, viu, por obrigada, estar aqui. obrigada. Assim, a gente, quando passa por esses momentos difíceis, a gente tem que ter apoio da família, né, minha família também me apoiou bastante, e e os filhos, né, você estar perto de pessoas que você ama também é muito importante, as pessoas que dá aquele apoio, eu tive amigos, né, tive a família, tive apoio de amigos, eu tive várias pessoas também que me deram bastante força. Muito bom. E essa escolha por viver é uma escolha sua. Você quando você teve o diagnóstico, você sabia o grau de importância que você tinha para aquele teu mundo, que é o mundo dos seus filhos e dos seus familiares. E ali Exato. fez com que você encontrasse, né, força e energia e inspiração para lutar. Parabéns. Você, mulher que passa por situações como da Paula, se inspire, acredite, vai à luta, não desanime. Fiquem aí que a gente retorna já já. Chegamos ao fim do nosso 24º programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. E hoje nós entrevistamos duas mulheres que são inspirações. A Ana Paula, que falou sobre a superação do câncer, como é que ela venceu essa doença tão catastrófica na vida de uma mulher. E também tivemos aqui a Cris, que ela trouxe a sua história como mãe atípica, mãe sozinha. A Ana Paula também criou seus filhos sozinha. Então, você, mulher, que é inspiração, você que é força, conte a sua história, compartilhe, porque assim nós damos vozes a outras mulheres. Até mais.